meu amigo Enéas, companheiro, que lembrou do nosso nome para nós estarmos aqui nesta manhã. De tudo que ele falou a meu respeito, os irmãos dividem isso aí por 10 e fica como um décimo. Não dá para carregar esse peso todo, né? E quero agradecer ao meu pastor Eliel. O pastor Eliel é uma pessoa, assim, um ícone da minha vida. Eu vi o pastor Eliel a primeira vez, parecia que eu já conhecia há muitos anos, né? E esse carinho, eu estava um pouco chateado, porque ninguém me convida mais para ir no Rio Verde, todo mundo com raiva de mim lá. Aí, mas Deus é bom, antes de eu falar, Ele deu o meu pensamento. Quando que a sua agenda é muito grande, não sobra espaço para nós chamar. Mas é muito bom, tem brincadeira, né? Não sabe. Estivemos ali na cruzada, uma bênção maravilhosa. Isso sempre à disposição dos irmãos dentro das nossas limitações. Reconheço que só com a ajuda de Deus nós podemos realizar e fazer alguma coisa. Também cumprimento minha esposa do pastor Biel, irmã Alcinone, e aí eu cumprimento todas as irmãs. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Eu costumo dizer para ela que ela é a mulher mais bonita do mundo. Às vezes eu não acredito, outras vezes ela fala. Não adianta, eu não consigo enganar ela, mas a gente vai. Muito bem, meus irmãos, vamos à nossa lição. Queridos, nós estamos numa sequência muito interessante, né? Esse aqui é a segunda parte de uma outra lição que nós tivemos, se não falha a memória, no ano passado, quando nós estudamos a primeira parte do livro de Atos. E agora nós estamos na segunda parte, e daqui nós vamos até o encerramento desse livro. E desta feita, o nosso comentarista, pastor Wagner Jami, não sei se alguém aqui conhece pessoalmente, eu conheço pessoalmente, grande homem de Deus, hoje ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Curitiba, assumiu o lugar do pastor José Pimentel de Carvalho, e um grande homem de Deus, sempre mencionou nas nossas convenções gerais, né? E agora ele, mais uma vez, porque essa não é a primeira, mais uma vez ele é o comentarista da nossa lição, e desta feita ele traz para nós esse tema tão importante da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos. Então, nós hoje vamos tratar aqui de uma das partes importantíssimas dessa consolidação. Vamos observar que a consolidação do Evangelho, né, da pregação do Evangelho, ela não tem um ponto final. Esse ponto final só chegará quando a igreja for arrebatada. É por isso que os entendidos dizem que o livro de Atos, ele não termina, né? A continuidade do livro de Atos dos Apóstolos é a igreja de hoje. Então nós somos a continuidade deste livro que eles chamam também de Feitos do Espírito Santo. Hoje nós estamos na lição de número 5. Acredito não ser uma lição daquelas assim espirituais que a gente vai dar glória a Deus, aleluia, porque é uma lição baseada em informações, e essas informações elas serão ou são muito válidas para o nosso desenvolvimento na pregação da palavra de Deus, né? Então, o título da nossa lição é Cristo entre os filósofos. Os irmãos, quando eu gaguejar aqui, quando eu tremer, diante do pastor Eliel, e as pernas tremendo, todo mundo. É normal a gente fazer o quê? Pastor Eliel, pastor Enéas, Everton,
fica tudo com E. Os 3 S. E aqui tem uma irmã que eu já fui formada, tem uma irmã que é professora lá do nosso seminário também. E aí eu fico meio trêmulo, daqui a pouco eu vou começar a suar, já trouxe uma toalhinha para poder tentar vencer esse período, esse tempo. Mas com a ajuda dos irmãos e as orações nós chegaremos lá. Nosso pessoal diz assim, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Se nós formos fazer um paralelo, este versículo é igualzinho ao versículo de Atos, capítulo 1 e o verso 8. Não tem diferença nenhuma de um para o outro, né? Porque lá a ordem é pregar onde? Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. E aqui, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, independente do local onde ele estiver, da região, esta é a mensagem. Nossa verdade prática. A obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito Santo, eu não me lembro mais de qual igreja que eu recebi domingo passado, Vival, não foi? Vival. Vival dos igrejas, eu acho que eu vi. foi? Vival. Na Vival. Ah, Vival dos Ipês, né? E lá no Vival dos Ipês eu falei bastante sobre a sensibilidade espiritual. Não vou voltar a falar, acho que os irmãos com certeza falaram aqui domingo passado. Mas nós abordamos muito essa parte da sensibilidade espiritual na obra de Deus. Por quê? Porque normalmente nós temos os nossos pensamentos, nós temos as nossas estratégias e deixamos de lado. No presente momento, né, nós temos tanta coisa para abraçar que a gente acaba esquecendo do Espírito Santo. Não, isso aqui não é dizer assim, mas será que isso acontece? Simples. É só você ir num ensaio, por exemplo, em alguns lugares. Eu vou generalizar porque Deus tem me dado a oportunidade de visitar alguns estados e alguns países e a gente tem uma média da situação. Então vejam bem, você vai em alguns lugares para assistir um ensaio, chega lá, tem brincadeira, tem refrigerante, tem tortinha, tem não sei o que, tem afinação, e não se tira nem um minuto para orar. Em outras palavras, o principal do ensaio foi convidado, que é o Espírito Santo. E aí a gente faz. O professor da escola bíblica dominical, ele chega aqui e lê a revista. Por quê? Porque a revista já diz tudo. Então ele não precisa de mais nada, ele esquece de convidar o Espírito Santo para lhe orientar naquilo que ele pode acrescentar à revista, para que os irmãos ou para que a igreja recebam um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, nós estamos vivendo essa falta de sensibilidade. Eu canto bem, prego bem, oro bem, dirijo bem, não preciso mais nada. Tudo bem. E a gente às vezes fica sem cumprir, porque se não tem o Espírito Santo, a gente não cumpre. O crente que prega sem a unção do Espírito Santo, ele não é nada diferente do pecador ali que não tem Jesus. Porque o que faz a palavra de Deus fazer o efeito não é a leitura, é a unção do Espírito Santo. E nós precisamos dessa sensibilidade. Eu já contei aqui, vou aproveitar só um dia. Meu pai, se estivesse hoje aqui, estaria fazendo 67 anos de pastor. Não conhecia Jesus, não sabia, estava indo para o baile. E o colega dele, ele e um colega bêbado, chegou para ele e falou assim: Darcy, você já ouviu falar de Jesus? Ele disse: aí, toma esse papel aqui, tinha um folheto no bolso, toma esse papel aqui. Quando chegar em casa você lê. Pegou o papel, colocou no bolso, continuaram para o baile. Só que no meio do caminho, já chegando no baile, ele sempre contava essa experiência. Uma voz começou a falar com ele: se tu perder a tua vida, para onde você vai? E é
aquela voz me incomodou tanto, que a gente conta aqui, que ele não conseguiu dançar. Meu pai era daquele estudado pelas damas para dançar, e naquela noite ele não conseguiu dançar. E a voz falando. E ele foi para casa, ele chegou em casa e a voz está falando, ele olhou, leu, ele não entendeu nada e a voz está falando. Eu pensei, não, eu estou numa igreja. E foi para a igreja. Quando ele chegou na igreja, aí o pastor estava pregando debaixo de uma unção. Aí o pastor falou: escolha hoje, seja quente, frio ou morno. Quando o pastor falou isso, ele viu escrito lá: quente, frio ou morno. Aí o pastor: escolha o quente, porque o quente é a melhor coisa. E foi falando, os pregadores falando. Aí ele olhou para cuidar do Espírito e falou assim: quero ser quente. Apagou. Quando apagou, o pastor: se você já fez a sua escolha, aceita Jesus como Salvador. Ele veio à frente. Aceita Jesus. Eu estou mostrando para os irmãos que o folheto que o bêbado deu, ele nem fala desse folheto. Não valeu nada. Não tinha unção, não tinha taça, não tinha autoridade. Agora, a voz foi quem fez com que ele fosse procurar Deus. Então nós precisamos ser essa voz, esse porta-voz. Sem a unção do Espírito Santo, nada acontece. Muito bem. Precisamos dessa sensibilidade. E aí a verdade prática diz: discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora. Amém. Vamos para a nossa lição. Eu preparei aqui, meus irmãos, uns comentários. Não sei se os irmãos vão entender, mas assim, eu falei aqui da leitura. Eu penso que durante a semana todo mundo lê a revista, né? Parece que é revista, toda semana. Quando chega no domingo, se eu for ler novamente o que está escrito aqui, o pastor Eliel vai falar: pastor, tá bom, chega, pode ir embora, né? Eu vou ler a mesma coisa que os irmãos já leram. Então nós preparamos alguns acréscimos para que nós possamos nos alimentar um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem nos dado. Vamos para a nossa introdução. Apressado para chegar em seu objetivo, como qualquer missionário consciente da sua chamada, com os olhos avistando a cidade de Tessalônica, para que pudesse dali alcançar os outros centros, era uma forma de que, uma estratégia do apóstolo Paulo. Ele tinha pressa para alcançar os seus objetivos e ele vislumbrava onde ele estaria, onde ele gostaria de estar, para dali ele alcançar outros lugares. Isso fazia parte da sua estratégia missionária. Quando Paulo e seus companheiros saem de Filipos, eles saíram em uma jornada de aproximadamente 150 quilômetros. Então, Paulo avistou uma cidade, que era Tessalônica, e essa cidade ficava distante de Filipos. Filipos, nós estamos na lição passada, 150 quilômetros. Quando ele chega em Anfípolis e Apolônia, conforme o registro de Atos, no capítulo 17, esse lugar é um lugar onde eles teriam que parar obrigatoriamente para descansar. Imagine que eles estão numa jornada de 150 quilômetros. Naquela época, nós estudamos nas lições anteriores, a estrada era muito difícil, era muito perigosa. Então, por segurança, e até para o descanso físico, os viajantes paravam ali, 50 quilômetros de viagem, paravam para descansar. A localização privilegiada de Tessalônica, o seu histórico de haver sido um grande centro comercial. Tessalônica era uma importante base militar, e nesse momento que Paulo chega, ela já é
a residência oficial do governador romano, fez de Tessalônica um ótimo ponto para a difusão da palavra de Deus na ótica de Paulo. Observe que Paulo aqui não é daqueles crentes igual Melquisedeque, que chega assim e diz: irmão, eu vou orar a Deus e onde Deus me mandar, eu vou ir. Isso aí Melquisedeque que faz. Mas Paulo não. Ele tinha uma estratégia. Ele olhava: o que eu vou fazer, onde eu vou alcançar, por que eu vou empreender essa viagem. Quem impedia Paulo fazer algumas situações, ele mesmo falou: o Espírito Santo, que foi o caso da viagem para Macedônia, nós estamos estudando. Tessalônica era a principal metrópole daquela área, tinha mais ou menos 200 mil habitantes, era um centro cosmopolita que, por seu comércio, atraía um bom número de judeus. Então Paulo tinha em mente pregar primeiro para os seus compatriotas, os judeus, até porque a palavra é dessa forma, primeiro Jerusalém, Judéia e Samaria. E ele então quer alcançar os judeus, e ele olha dessa forma. Dirigido pelo Espírito Santo e cumprindo o seu ministério, durante 3 sábados ele discutiu sobre as Escrituras na sinagoga. Essa participação de Paulo na sinagoga era uma situação improvável se Paulo não fosse um homem instruído nos ensinos, instruído nos estudos. Hoje minhas palavras estão fugindo bastante, mas nós vamos chegar. Instruído nos estudos. Então vejam bem, seria improvável ele ter essa oportunidade na sinagoga, mas ele tinha uma chancela, porque ele havia sido educado na famosa escola de Gamaliel. Por esse motivo, os rabinos reconheciam que Paulo tinha capacidade para falar na sinagoga, e então ele era convidado para poder falar. Deixa eu abrir um espaço aqui para dizer para os irmãos o seguinte: eu sou pentecostal há 67 anos, ou seja, desde que eu nasci, e sempre ouço a mesma coisa, mas sempre andei na contramão. Eu sempre andei na contramão, Por quê? Porque, meus irmãos, Deus não vai nos usar se nós não tivermos capacidade. Pentecoste, que eu sou desde o nascimento, eu sou de raiz, eu gosto de pular, dançar, plantar bananeira, virar cabalhota, eu gosto desse negócio. Mas vejam bem, nós adotamos assim: abra a tua boca que eu encherei. Mas se eu não sei nada, vai ser cheia de quê? Se eu não tenho preparo, vai ser cheia de quê? Observe que lá no começo, o Senhor, quando fala para Ananias, ele fala para Ananias que Paulo era um vaso, não é? Muito bem. Agora nós estamos aqui numa situação que não é um perseguidor que caiu no caminho de Damasco, não. É uma pessoa preparada. Porque se ele não tem preparo, ele não seria convidado. Eu estou usando aqui a razão, senão alguém vai falar assim: pastor, mas se for do Espírito, aí esquece isso. Dando uma aula aqui e nós estamos falando racionalmente. Então veja bem, se ele não tem esse preparo, como é que ele seria convidado diante dos grandes, dos rabinos, para poder divulgar o Evangelho? Então eu sempre aconselho isso: se prepara, estuda, aprende. Olha que coisa linda aqui, eu dou aula em todas as nossas congregações, e pastor, o senhor está de parabéns, tá? Não nos fazendo os demais, mas olha que coisa linda, é isso que precisa, conhecer a palavra. Senão daqui a pouco o crente está ali no púlpito falando que Jesus marcou encontro com a mulher samaritana. Ele não ia namorar aquela mulher. Quem marca encontro vai namorar, não é? Por quê? Falta de conhecimento. Então tem que se preparar.
E é isso que nós estamos diante aqui. Situação improvável. Um estrangeiro chegar chegar na sinagoga, chegar na sinagoga e ser convidado para falar. Quem falava lá dos rabinos, mas está chegando doutor Paulo. E ele estudou na escola de Gamaliel. E não dá para deixar ele sem falar. Por gentileza, se tu pode falar. Aí é que ele vai falar o que tem dentro. Tá? Mas quem credenciou para aquela oportunidade? A cultura que ele tinha. Então, eu sempre disse isso. Irmãos, eu preguei uma única vez no tribunal Ministério da Justiça. Ministério da Justiça. Da Justiça, Tribunal da Justiça. Desembargador, advogado, convidaram para pregar lá. E quem me convidou falou comigo assim: pastor, isso aqui é uma porta aberta do senhor vai vir aqui muitas vezes. Eu falei: não se engane, não sou advogado, eu não sei falar essa linguagem aí. Hoje Deus está me dando uma oportunidade, eu não volto aqui outra vez não. E nunca mais voltei mesmo. Naquele dia eu fui lá, preguei, entreguei a palavra de Deus, várias pessoas se converteram, mas aquele lugar ali era para os doutores. Eu não sou doutor. Talvez se eu fosse, voltaria lá outra vez. Quando o desembargador me perguntou: o senhor é formado em que? Eu falei: em nada. Ele quase mandou eu voltar. Mas eu já tinha falado para pregar. Preguei. Isso é uma ação do Espírito Santo. Mas não vai acontecer de novo se eu não me preparar nesse nível. Então você quer pregar, quer fazer alguma coisa, quer cantar, se prepara. E Deus vai te usar poderosamente. Vamos lá. Paulo não perdeu a oportunidade. O que ele faz? Recebe a oportunidade, ao invés de demonstrar a sua cultura, que foi por isso que ele foi convidado, o que ele faz? Ele faz uma prédica e divide essa prédica em 3 pontos básicos. Ele expõe da seguinte forma o Evangelho. Ele fala do sofrimento de Jesus e ninguém podia mandar ele parar, porque o doutor Paulo está falando, então ninguém mais vai mandar parar. Né? Segundo, ele fala da triunfante e gloriosa ressurreição de Cristo. E finalmente ele fala da identidade messiânica. Né? Lá na frente eu vou falar um pouquinho mais. É bom observar que em todas as suas oportunidades, Paulo pregava sobre o Cristo ressuscitado. Toda mensagem cristocêntrica é confirmada pelo Senhor. Então, nesse movimento todo, o resultado foi o quê? Uma grande multidão de gregos religiosos e muitas mulheres distintas, e até alguns judeus creram na palavra do Senhor. Então, vejam bem o agir de Deus. O doutor Paulo é convidado para pregar. Esse era o lugar de quem ia pregar, na sinagoga. Só que o doutor Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então ele vai lá e prega a palavra de Deus. Ninguém ia desacreditar, porque não era uma pessoa qualquer, a pessoa que tinha um conhecimento do que ele estava falando. E aí, a história sagrada diz que muitas pessoas aceitaram a Jesus. Isso causou um grande alvoroço e perseguição aos missionários. Mas Deus, poderoso Deus, preparou um socorro imediato usando o irmão Jasson. Depois nós vamos falar sobre ele. Esse alvoroço contribuiu para a pregação do Evangelho em outros lugares na Europa. Ou seja, aquele lugar ali era um lugar que era famoso. Então, o Paulo pregou, causou um alvoroço, todo mundo vai ficar sabendo. Tá? Agora o telefone, se fosse hoje, telefone, mensagem e tal. Ó, o negócio aconteceu aqui, Rio Verde 1. Então, quem foi? Ah, isso aqui foi o doutor Enéas que falou. Então, quem é esse doutor Enéas? Daqui a pouco todo mundo está sabendo. Né? É isso que aconteceu. Nada a ver. Dali, partiram para Bereia, onde foram surpreendidos por um grupo de irmãos ávidos pela palavra de Deus. Lucas registra que os bereanos eram mais novos, porque investigavam a palavra
como um investigador policial investiga um caso. Vejam bem, eles sofreram lá uma perseguição e dali eles precisaram ir para Bereia. Bereia é o único caso que Lucas registra, não é, da condição desses irmãos. Pensa numa coisa gloriosa, meu irmão. Eu gosto muito de carregar ali na minha pasta, tem caneta, tem um caderninho para anotar. E toda vez que o pregador fala alguma coisa que eu acho que não está bom, vou na palavra, tá? E procuro não errar também. Às vezes a gente erra, nós somos falhos. Eu vou na palavra. Esse é o caso dos bereanos. Eu aconselho os irmãos a serem desta forma, igual os bereanos. Outro dia me perguntaram assim, pastor, como eu sei se eu estou fazendo a coisa certa para Deus ou não? Eu falei, coloca a Bíblia no prato da balança e coloca o que você está fazendo no outro prato. Se a Bíblia pesar mais, você está errado. Se a Bíblia pesar menos, você está errado também. A hora de equilibrar, você está certo. Isso eu estou perguntando. Bíblia, palavra fiel da balança. Então, investigar a palavra de Deus é a melhor coisa que tem para nós, termos firmeza espiritual. Vamos seguir, porque senão não vou pregar. Pregar é pastor. Bom, Paulo estrategicamente preferiu dividir o grupo, ou seja, está tendo uma perseguição aqui, então vamos usar uma estratégia. Vai um grupo para um lado, eu vou para o outro, e aí a gente consegue fazer a obra. E ele ainda diz, depois vocês me encontram lá em Tessalônica. Atenas, na verdade, é o assunto da nossa lição. Fiz essa pequena introdução para a gente poder se situar. Atenas é uma metrópole cosmopolita sem a pujança da Era do Ouro, porque antigamente a riqueza toda estava concentrada em Atenas. E agora, Atenas, sem essa pujança, nem tampouco podia também gabar-se de ser o centro literário e cultural do mundo civilizado, porque eles estão em um declínio. Porém, Atenas ainda era uma cidade universitária, desejo de consumo de muitos que queriam ter uma boa formação intelectual. Então, quem queria ter uma boa formação intelectual ia para Atenas para se formar. Atenas era uma cidade de filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Além dos filósofos, em Atenas tinha também Eurípides, que era um poeta, fazia da parte cultural, e Fídias, que era um inigualável escultor, era um escultor daquela época. A liderança ateniense no campo da cultura, ela foi subjugada por Alexandria. Então, quando os irmãos estudam a história, vão observar que tudo isso que tinha em Atenas passa para Alexandria, porque Atenas perde a sua parte, e aí vai para o Egito. Ponto de número 1. Foi uma pequena introdução para nós nos situarmos em Atenas. Contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Então nós vamos ver aqui o contexto histórico. Primeiro nós vamos destacar que Paulo chega em Atenas sozinho. Sozinho, nós já falamos da separação. Atenas, no 5º século a.C., vivia seu momento áureo, o século do ouro. E um cidadão chamado Péricles foi o governador de Atenas, e esse homem consolidou a primeira democracia do mundo, foi consolidado em Atenas. Então dá para a gente observar que Atenas não era uma cidadezinha qualquer. A arte, a filosofia e a arquitetura refloresceram, e além disso tudo, eles construíram o Partenon. O Partenon era um templo grego, que ainda existe até hoje, é o mais famoso do mundo, que é dedicado à deusa Atena, e isso era o ápice da cultura religiosa.
A hegemonia e a riqueza de Atenas geraram grandes conflitos. E esses conflitos, a Atenas, então, para continuar com aquela pujança, ela entra em guerra. Só que nessas guerras, ela perde. Quando ela perde a guerra, ela sai desse patamar, perde o seu poder, o seu poderio. Então, Paulo, quando chega em Atenas, ele encontra uma cidade que ainda é célebre, mas está no total declínio. Mesmo sendo centro intelectual de destaque, era fácil observar que a cidade era entregue à idolatria. Os irmãos observem bem que Deus vai guiando o caminho daquele a quem Ele chama para fazer uma obra, porque Ele sabe onde está a necessidade, e aí as coisas vão acontecendo. A tradição diz que os atenienses, eles cultuavam a pelo menos 30 mil deuses. Por que eles cultuavam isso aí? Porque tudo que acontecia, se eu chegasse lá um dia e falasse, e todo mundo me aplaudisse, eles diziam que eu era um Deus, e aí já me classificavam como Deus. Então, dessa forma, eles já estavam ali, na época de Paulo, contando aí 30 mil deuses. E aí havia rivalidade entre esses deuses. Eles brigavam entre si porque cada um queria ter a primazia. Atenas era uma cidade antropocêntrica e idólatra. Na verdade, toda a Grécia era dessa forma. E havia ainda a Acrópole. O que é a Acrópole? A Acrópole era a cidade alta onde eles erguiam o templo que era destinado à deusa que hoje aqui no Brasil a gente chama de padroeira, ou o deus que é padroeiro daquela cidade, e todo mundo venerava. Então, todas as cidades da Grécia possuem essa Acrópole. E é neste momento que Lucas registra a reação do homem de Deus. Então, eu estou contando essa história dessa forma, ou passando essas informações, para que os irmãos entendam o porquê das reações dos servos de Deus. Porque eu, quando vou pregar, eu vou ler apenas esse versículo aqui, ó. E quando Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade então entregue à idolatria. E daqui eu começo a pregar. Eu não tenho nem tempo no culto normal para passar por todas essas informações, mas na escola dominical a gente consegue. Então, por que é que Paulo tem esse momento? É porque ele chega e vê tudo isso. Irmãos, o nosso olhar, vou usar a palavra que está aqui na nossa verdade prática, precisa ser sensível para nós conseguirmos ver onde é que está o ponto que nós queremos agir, o que o Espírito de Deus, por exemplo, nos determina a prática. Então Paulo vê tudo isso que eu falei, e aí Lucas registra o que? Enquanto ele esperava os seus companheiros, o seu espírito começou a se mover dentro dele. Mas eu estou numa cidade turística, que era Atenas. Eu estou num lugar que todo mundo queria estar. Só que o homem de Deus não está no lugar que todo mundo quer estar. Ele tem que estar sempre no centro da vontade de Deus. Aleluia. Ponto de número 2, aliás, item 2. O início da evangelização na sinagoga. Provavelmente não estava no coração de Paulo passar por Atenas naquele momento, mas o próprio Deus criou circunstâncias para que ele pudesse chegar a Atenas. As circunstâncias foram criadas por Deus, e Deus vai empurrando Paulo devagar. Sabe aquele negócio que não queria, mas não queria? É mais ou menos isso, porque Paulo estava lá, dentro da vontade de Deus. Para onde o Senhor quer que eu vou? Eu vou. E foi, até que ele chega em Atenas.
O espírito do servo de Deus, ou de Paulo, né, está realmente incomodado com as aberrações espirituais contra a palavra de Deus. Ele realmente está incomodado. Então, o coração de Paulo, terrivelmente triste, a sua paz por um momento parece que salta, sai dele, né? Porque ele vai tomar algumas iniciativas. A cidade, ou melhor, os atenienses, a idolatria ateniense, melhor dizendo, que se vestia de ponto turístico, agora começa a se desvestir diante do olhar de Paulo. Tá? Enquanto todo mundo está olhando, é um ponto turístico, bonito. Mas quando chega o servo de Deus, ela começa a ser desnudada diante do olhar de Paulo. E aí o olhar cirúrgico do servo de Deus, não porque ele era perito, mas porque ele tinha o Espírito de Deus, ele vai tomar algumas decisões. E ele toma duas decisões. Quais são as decisões que Paulo toma? Primeiro, ele vai para a sinagoga, ele vai procurar a sinagoga. Lá na sinagoga acontecia algo especial, ou específico. O que era? A sinagoga era o lugar dos debates. Os judeus, os religiosos, iam todos para a sinagoga para debater. E então Paulo vai para a sinagoga. Ali eu tenho um ponto para debater. Alguém vai me perguntar alguma coisa, eu vou poder responder, e respondendo, eu anuncio o Evangelho. Primeiro, ele vai para a sinagoga. E depois, a Bíblia diz, né, que ele vai para as praças. Por que ele vai para as praças? Qual era o costume dos atenienses? Os atenienses, por ser uma cidade, não é igual a Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde é uma cidade de trabalho. Né? Aqui a gente trabalha 24 horas por dia. Né? Eu morei no Rio de Janeiro, me perdi em Lucas. É muito trabalho, não tem descanso. Tudo aqui é trabalho. Mas em Atenas era totalmente diferente. Atenas, por ser um centro cultural, então as pessoas, mesmo que não sabiam, eles queriam estar dentro desse patamar, o patamar da cultura. E para saber de alguma coisa e difundir aquilo, tipo assim, em primeira mão, o que eles faziam? Eles iam para as praças. E ficavam ali nas praças, andando à toa, como se não tivesse nada, esperando ouvir alguma novidade para poder contar para as pessoas. O que Paulo faz? Vai para a praça. Quando ele chega lá na praça, as pessoas então olham para ele e vão perguntar para ele se ele tem alguma novidade. E aí ele começa a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ele usa estratégias para fazer isso. Número 3, a proclamação do Evangelho na Ágora. Ágora de Atenas era a principal praça pública e o coração da vida política, comercial, religiosa e filosófica na Grécia Antiga. Hoje, essa praça é um grande ponto turístico, com vários templos, enfim. Mas é nessa praça que Paulo se instala. O nome da praça, ou melhor, o local era chamado de Ágora. Muito bem. Foi na praça que Paulo encontrou os dois tipos de filósofos que existiam em Atenas: os epicureus e os estoicos. E esses homens, ao ouvir Paulo, eles estavam ali procurando novidade. Não acharam novidade, acharam o quê? A mensagem da palavra de Deus, aquilo não serviu para eles. Como não serviu, eles então classificam os homens de Deus de tagarela. Essa foi a primeira coisa que eles fizeram. Muito bem. Se não tem alguma pergunta, eu posso fazer essa para responder. Vocês estão me entendendo? Está dando para entender? Se não estiver entendendo, só levantar a mãozinha e a gente vai tentar resolver. Muito bem. Diante de tantos deuses, alguns atenienses pensavam que Paulo estava apresentando mais um Deus. Ele já tinha 30 mil. Aí Paulo chega lá e fala duas coisas. Ele fala de Jesus e fala de ressurreição. Irmãos, isso aqui é muito normal acontecer hoje quando nós estamos pregando. Eu
vou falar o que aconteceu, depois vocês vão ver o que acontece aí. O que acontece? Paulo chega lá e fala de Jesus. Quando ele fala de Jesus, eles entendem que Paulo está falando de um Deus que cura. É isso. Então ele seria mais um Deus para incorporar a Atenas. Aí Paulo fala assim: não, eu estou falando de Jesus que ressuscitou. Eles entendem que ressurreição era um outro Deus. Então, para eles, Paulo está trazendo o quê? Mais dois deuses para Atenas. E espalharam esse negócio para lá. Bom, não conformados com essa situação, com essas duas expressões, tentando desvirtuar Paulo da sua missão, aí eles chamam Paulo de paroleiro. Esse paroleiro é um título dado para os pássaros que vivem catando comida em qualquer lugar. Esse que tem nas nossas casas aí, que gritam muito. Pardal. Pardal, né? E pardal é um paroleiro. Ele não tem residência fixa, não tem nada. De manhã perturba no nosso ouvido e durante o dia fica ali, cata aqui, cata ali. Então eles disseram que Paulo era exatamente isso. O que eles estão dizendo? Esse camarada não sabe o que está falando, está aqui jogando uma conversinha aqui para ver se colhe alguma coisa. Mas Paulo sabia o que ele estava fazendo. O que parecia uma afronta ou uma zombaria, porque chamar Paulo de paroleiro seria uma afronta ou uma zombaria. Ao invés de ser zombaria, Paulo não sofreu nenhuma, não foi afetado em nada por causa disso. Até porque lá na promessa estava o Senhor, Deus havia dito: ele vai ver quanto vale sofrer pelo meu nome. Ele simplesmente assimila isso. Estou sofrendo pelo nome de Jesus Cristo. Ele falou lá que ele dava graças a Deus por ter sido escolhido para dar continuidade ao sofrimento de Cristo. Não chamando de paroleiro, não era nada. Ele continua na sua missão. Vamos conhecer então essas duas classes de filósofos. Eu estou correndo aqui para ver se a gente consegue cumprir o horário e transmitir uma base da nossa lição. Nós temos dois tipos de filósofos que são destacados no texto sagrado, que são os epicureus e os estoicos. Então, qual era a filosofia dos epicureus? O Novo Testamento menciona apenas essas duas linhas de filosofia. Essas duas linhas, elas se competiam entre si, porque uma delas queria ser a maior, queria ter hegemonia. E isso fazia com que havia competição. Aí os irmãos imaginam lá na Arábia, né, naquela praça lá, um monte de gente discutindo a filosofia e cada um querendo ser melhor do que o outro. Né? É igual ao futebol no Brasil. Né? Todo time de futebol é bom. É só falar com o torcedor dele. Não tem melhor do que aquele. Né? E isso era o que acontecia lá naquela praça. Quem eram os epicureus? Os epicureus, eles eram pessoas que seguiam o ensinamento, o pensamento de um homem chamado Epicuro. Esse homem era um filósofo grego que defendia um estilo de vida baseado no prazer dos sentidos. A sua tese, a tese de Epicuro, era fundamentada em que o prazer é a única coisa intrinsecamente valiosa para uma pessoa durante a sua vida, enquanto a dor é a única coisa intrinsecamente sem valor para o indivíduo. Então, a filosofia de Epicuro era o quê? Eu tenho que viver o prazer da vida. Se eu sentir dor, não vale a pena. Se eu passar mal, não vale a pena. Então eu tenho que procurar o prazer. Vamos pensar rapidinho no momento que nós vivemos. Quantos de nós lutamos pelo prazer? Eu ando, no meu trabalho, eu ando Lucas, no vídeo, todos os cantos eu conheço, pessoal que tem de academia. Por favor, não entenda que eu esteja falando, não, mas a gente não tem que cuidar do corpo. Não é isso. Eu
estou falando aqui do prazer. O que tem de academia e salão de cabeleireiro nessa cidade. E aí eu penso, será que tem gente para isso tudo mesmo? Isso aqui é a busca do prazer. Eu trabalho com uma moça, ela é a responsável por uma lei. Irmãos, bonita moça. Pois há poucos dias ela gastou um dinheirão porque tinha que puxar um pouquinho, foi trabalhar toda dura porque puxou mais não sei o quê. Falei, que é isso? Eu fui dar um retoque, busca do prazer. E nós temos uns quantos que buscam o prazer e estão mutilados. Vamos voltar para a lição? Foi só assim. Sua tese, ou melhor, por isso, a sua doutrina era baseada em 2 elementos. Quais eram os elementos que baseavam a doutrina dos epicureus? Átomo e vácuo. Se a gente colocar aqui, eu não vou ter tempo para fazer isso, vou deixar aqui, os irmãos depois em casa façam isso. Coloque essas 2 coisas que eu vou falar aqui agora na ótica espiritual. Na ótica espiritual. O que é? Qual era a doutrina deles? Em que se baseava? Átomos e vácuo. Destes 2 átomos, o que é átomos? É uma partícula secundária. A ciência é uma partícula pequena. E eles entendiam assim: ela é tão pequena, que não pode nem ser dividida ao meio. Tem algum químico aqui que pode me ajudar? O senhor sabe o que tem isso aí? Você entende isso aí? Então, deixa só por essa palavrinha aqui, para a gente poder entender. Então, veja bem: átomo é um elemento da ciência física ou química, né? E ele é pequeno, insignificante. E os epicureus entendiam o seguinte: que o átomo era tão pequeno que não podia ser dividido. Então não se mexe no átomo. E qual é o outro elemento que baseia a doutrina deles? O vácuo. O que é vácuo? Os irmãos entendem, sabem o que é vácuo? Dá para entender? Vácuo é esse espaço vazio. Então, esse espaço vazio, os epicureus diziam assim: tudo que tem, tudo que existe é formado do átomo mais o vácuo. O átomo se move e forma o ser humano. O átomo se move e forma a planta, porque ele vai se mover dentro desse espaço vazio. Pega isso em casa, não vou dizer aqui porque aqui não vai dar tempo. Pega isso e coloca do lado espiritual, para ver o resultado que dá isso. Átomo e vácuo. Ou seja, uma coisa que eu não vejo, que eu não conheço, que eu não sei, que eu não consigo dividir, mas uma coisa que não representa absolutamente nada. Essa é a minha filosofia de vida. Tá? Segundo, os estoicos. Qual era a filosofia dos estoicos? Só para essa questão aí dos epicureus. Quanto à divindade, eles acreditavam que os deuses não interferenciavam em nada, não puniam e não abençoavam. Eles também, a doutrina deles também prega que os deuses são indiferentes quanto ao ser humano. Exatamente. Só para complementar. Não, muito bom. Bom, aí nós temos os estoicos. Como era? O que eles pensavam? Eles valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as suas emoções. Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Eles acreditavam que Deus era tudo. Então, vejam bem, os estoicos faziam o quê? Essa cadeira é Deus, esse copo com água é Deus, aquela árvore é Deus, tudo é Deus. Esse era
o tipo de pessoas que Paulo encontra lá. E os estoicos ainda tinham um outro detalhe: eles negavam a ressurreição do corpo e também negavam a imortalidade individual da alma. Hoje em dia eles só trocaram o nome, né? Porque hoje em dia é reencarnação, né? É o processo da reencarnação. E é esse povo que Paulo encontra lá. Qual era a ética dos estoicos? Era fundamentada na serenidade, suficiência e benevolência. Não sei aqui, mas no Rio de Janeiro, daqui, nós estamos em agosto, né? Lá no mês de outubro a gente começa a receber uma ligação. Essas ligações vêm daquele negócio do Zagu lá, né? Pedindo para a gente poder ofertar para eles. Isso aí é exatamente isso aqui. Ou seja, se você faz o bem, você está contribuindo para que você tenha um futuro melhor. Tem a ligação. Eu ligo direto. Liga também. Liga aqui também? Legião da Boa Vontade. Legião da Boa Vontade. Ligam direto. Por quê? Aquilo ali, meus irmãos, que parece ser. Eu trabalhei em frente a 7 meses lá no Rio de Janeiro. Aquilo ali que parece ser uma benevolência que você está fazendo para alguém necessitado, que é assim que eles ligam e pedem, aquilo ali é uma seita espírita, tá? Baseada no kardecismo, que traz exatamente essa ética, Filosofia histórica. essa filosofia, exatamente essa filosofia. Ou seja, se você faz o bem, você vai ser bem sucedido lá na outra encarnação. E tem muito crente que contribui, né? Talvez por falta de conhecimento. Eu já contribuí. Sua doutrina. Qual é a doutrina deles? A paz do homem sábio o deixa indiferente à pobreza, à dor e à morte. Assim, tudo nesse mundo obedece às causas mecânicas estabelecidas. Ou seja, se eu tenho paz, se eu vivo dentro dessa serenidade, então deixa a coisa acontecer. Hoje você não tem almoço, é assim mesmo. Eu estou caminhando melhor. Para um emprego melhor. E aí eu tenho que comer. Assim, e até a ordem de Deus. Então, os irmãos, vamos para o item de número 3. Dentro dessa discussão, eles não conseguem dobrar Paulo. Não conseguem. Ninguém precisa de brigar para estar fazendo a obra de Deus. Basta ter a sua posição firme, nada mais. E foi o que Paulo fez. Eles não conseguiram dobrar Paulo. Já que eles não conseguiram, então vamos levar Paulo para o Areópago. E aí está a questão do conhecimento, né? Não basta ter a oportunidade, basta saber entender aquilo que você acredita. Paulo teve a oportunidade, mas sabia entender bem. Exatamente. Então, foi quando Paulo até escreveu sobre isso, né? Tenho que estar preparado para responder quando for interrogado acerca da minha. Tem muito crente, irmãos, que fala, tem muito crente que é assim, ó, Senhor Jesus, eu estou doente, se o Senhor achar que eu mereço, o Senhor me cura. Ele não sabe o que ele está fazendo na igreja. E eu até dou um conselho. Se você fica desse jeito, pode sair aqui e pedir para aceitar Jesus de novo. Senhor Jesus, se chegou a minha vez, por favor, tem muita gente assim. Vai orar, Senhor, eu dízimo, eu oro, eu canto, eu faço, eu prego, não sei o que, estou passando por esse problema. Se o Senhor achar que está na hora, Senhor, pode levar vocês. É porque não conhece mesmo a Bíblia, porque os servos de Deus não fizeram isso. Nem o Bíblia. Quando a sua uma disse, não prega. Quando Ezequias recebeu a carta de Senaqueribe, ele chegou e disse assim: sou teu servo, teu filho, conforme a tua vontade. Foi Senaqueribe.
quando o rei Ezequias ouviu a sentença dada por Isaías. Perdão, irmão. O pastor só podia te corrigir. Quando o rei Ezequias ouviu a sentença dada por Isaías de que ele ia morrer, ele sabia o que ele estava fazendo. Porque quando ele assumiu o trono, ele disse assim: meu pai colocou aqui tudo que não presta, agora eu tenho um acordo com Deus e eu vou tirar. E tirou tudo. E aí quando chega a voz de Deus através do profeta, ele disse: sou teu servo. Ele não falou: se o senhor achar que eu mereço, não. Tenho feito a tua vontade. Aí Deus é realmente é esse mesmo. Vai lá, Isaías, nem precisa sair daí. Volta lá e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. Aleluia. Paulo então não consegue dobrar Paulo. Agora melhorou um pouquinho, eu estava preocupado, porque assim, quando a gente está dando aula, fica todo mundo calado, eu fico pensando: eu estou sendo muito bom ou muito ruim. Aí eu prefiro ficar assim. A segunda, para eu poder. Paulo então agora é levado para o Areópago. Os dois grupos de filósofos, e foi isso que aconteceu. Os filósofos tentaram, mas a gente não sabe o que é isso, camarada. A gente não consegue descobrir o que ele está fazendo aqui. Todas as nossas investidas já deram errado. Vamos fazer uma coisa? Vamos pegar uma coisa maior. Vamos levar ele para o Areópago. Você aceita o convite de ir para o Areópago? Meus irmãos, Paulo, nós temos que ser igual a Jesus. Lembra quando Jesus veio lá no deserto, os 40 dias de jejum? Ele chegou assim, os rabinos estão lá, e ele está assim: deixa eu falar, quero falar, estou com vontade de falar. Aí eles olharam, tem que calar a boca de Jesus, porque ele está aqui falando que é filho de Deus, ele está aqui. Então, pega o livro aí do profeta Isaías, entrega na mão dele aí para ele falar: o senhor tem oportunidade. E era tudo que Jesus queria. Oh, glória a Deus, aleluia. Não foi diferente do Paulo. Vamos para lá. Quando chega lá, no Areópago, Paulo foi convidado a fazer um discurso, porque na praça não deu certo, tudo eles perderam em todas. Então agora os nossos deuses estão aqui, as nossas imagens, e você agora é convidado para fazer um discurso. O tema do discurso foi eles que deram. Olha que coisa boa, né? Por isso que eu gosto de pregar no tema, porque ninguém reclama de mim, reclama de quem escolheu o tema, né? E eles que escolheram o tema. O tema foi: podemos nós saber que nova doutrina é essa que você está falando? No capítulo 17 de Atos. Foi eles que deram o tema. Estamos aqui, todo mundo pronto para te ouvir, e nós queremos te ouvir. Que doutrina é essa? Abriu para ele o espaço para pregar. Aleluia, glória. Daqui a pouco da glória de Deus. Não havia lugar mais propício, o Areópago, para que o Areópago significava para os romanos Deus da guerra. Então é agora que é o momento da guerra, porque até então Paulo está apenas arregimentando os exércitos, mas agora ele chegou no ponto da guerra. É aqui que é a guerra, porque ali se reunia a Suprema Corte. Olha quem estava lá para ouvir Paulo. A Suprema Corte de Atenas era composta por 31 membros. Esses homens eram os mais importantes de Atenas, estavam lá para ouvir Paulo. E foi esse lugar, fora os filósofos e as outras pessoas, foi o lugar que Deus preparou para que Paulo pudesse travar a batalha. Aí sim, travar a batalha contra o inimigo. Não era nada para os filósofos, não era nada para o povo, era contra o inimigo. Porque o que Paulo tinha enxergado quando chegou em Atenas, ele enxergou lá o quê? A ação da idolatria. Idolatria, ele sabe que é coisa do diabo. E ele não vai combater ele não combate os filósofos, ele não combate os
sábios, ele não combate ninguém não. Ele vai lá combater a ação do diabo. Vamos passar para o próximo tema, que é nesse tema que nós vamos. Paulo, ele, aqui o primeiro ponto, é observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. O discurso de Paulo no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica, que era a cultura daquela época lá. Com sabedoria, tem muito pregador aqui, inclusive eu também, que preciso aprender muito isso, né? Porque ele só vai se do pastor Eliel, né? Nós aqui, tirar o chapéu. Então vamos lá. O discurso de Paulo, como ele usa o quê? Com sabedoria. Repete comigo o quê? Sabedoria. Sensibilidade espiritual. Repete? Sensibilidade espiritual. Dois elementos que Paulo utiliza nesse ponto para começar o seu discurso. O apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos. Deixa eu ler mais um pouquinho, depois eu volto aqui com uma explicação. O apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e menciona o altar dedicado ao Deus desconhecido. Meus irmãos, olha só. Hoje, deixa eu ler mais um pouquinho. Em vez de confrontar diretamente com a idolatria, utiliza esse elemento cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Vejam bem, hoje a gente vê, aqui no Rio Verde não tem não, só no Rio de Janeiro, um ator de pregador que fica apontando. Lá tem uns que dizem assim, ó, eu não quero saber da Cida não. A Cida para mim não é nada. Ele está se referindo a Nossa Senhora Aparecida. Né? Para mim, lá no meu serviço, aqui tem o dia da padroeira, Nossa Senhora de Fátima. E eu vi alguns irmãos que trabalham comigo assim, que faz uma coisa nenhuma, a gente tinha que trabalhar com Fátima. Meus irmãos, isso é um grande erro e uma perda de oportunidade para pregar a palavra de Deus. Fecha a porta. Você está no culto aqui, meu amigo, você tem que largar o cigarro. Eu não tenho nada a ver com cigarro dele, não. Deixa ele com o cigarro, ele compra o dinheiro dele, não é comigo. Então ele que gasta o dinheiro com cigarro. Você tem que largar a cachaça. Nada disso resolve, meus irmãos. Vamos observar aqui que precisa ter uma sensibilidade espiritual e sabedoria para que quem vai confrontar não somos nós. Nós assumimos o papel do confronto, porque quando eu digo larga o cigarro, é eu que estou mandando ele largar. Mas quando eu prego a palavra, o Espírito Santo é que vai confrontar e vai fazer a obra acontecer. Infelizmente, nós temos grandes pregadores. Eu estive em um evento há um tempo atrás, não vou dizer quantos dias vocês vão saber quanto tempo, onde foi. Eu estive num evento que o pregador teve a capacidade, está aqui no meu telefone gravado, a capacidade de chamar o rapaz e falar que tinha gente com arma apontada para matar o cara. Quando eu cheguei no meu serviço, pastor, o telefone, pastor, eu preciso falar com o senhor, eu sou responsável pelo trabalho, eu preciso falar com o senhor, falar, não, vamos lá, tem que ser, qual é o seu problema? Pastor, me explica aqui, nunca fiz nada errado, vivo com a minha esposa há tantos anos, estou passando por um problema difícil, que é a terceira gestação da minha esposa, e o médico já disse que ela vai perder o bebê. Tudo que a gente quer é ser pai. Eu sentei naquele evento lá, chorando, pedindo que Deus falasse comigo, porque eu queria voltar para Jesus. E o pastor vai falar que tem arma apontada para mim? Resolve sair para mim, pastor. Está aqui no meu telefone aí. Aí eu falei, meu filho, me espera até amanhã.
e fui orar, irmãos. Pedi a Deus sabedoria para a gente não perder uma alma. Mas eu estou com o microfone, eu acho que eu sou o dono da situação, eu acho que eu sou Deus, eu acho que eu sei de tudo, e faz essas aberrações aí, e depois não quer que o Evangelho seja criticado. Paulo fez muito diferente. Me perdoe aqui, pessoal, se eu estou sendo muito incisivo, mas é a palavra. Minha situação, esse rapaz eu segurei para ele sair do evento. O senhor já sabe. estava indo embora. O senhor sabe. Eu fui lá, voltei. Agora termina de ouvir a palavra. Como eu vi, ele estava saindo, eu orei por ele. Tudo isso ele me relatou. Tá? Mas o problema dele era: eu quero ser pai, pastor. Quer falar? E aí? Quem fica com o problema? E com vergonha. Eu tinha pegado o contato dele, fiquei com vergonha de entrar em contato com ele, porque devido que eu já sabia da situação, orei por ele, fiquei com vergonha. Sei lá o que o pastor está falando, boa parte estava na cruzada, irmão. A gente, como obreiro, você acompanha o público e não o público. E acompanhando o público, eu vi a chegada deles, eu levei uma cadeira para a Jota, para a menina, e eles estavam indo embora devido a uma palavra que foi soltada. E eles levantou para ir embora. Eu percebi o peso da palavra, percebi a reação. Quando ele levantou para ir embora, eu fui lá na moto, procurei, ele chorou. Pastor, nós estamos passando por essa situação, o pastor relatou. Eu orei por ele e falei assim: você não quer esperar o final da mensagem? Nós vamos orar para você de novo, por vocês. Então tá bom, pastor, eu vou ficar, vou voltar. Coloquei a cadeira de volta, eles sentaram ali perto, e no final aconteceu a situação que eu fiquei até com vergonha de entrar em contato depois com eles para convidar eles a voltar à igreja, porque acontece situação desagradável que não é isso que a realidade. É isso aí. Vamos continuar aqui, que é o final da nossa lição, com esse aprendizado para nós que gostamos de pregar. Eu nem gosto muito de pregar porque eu acho muito difícil. Mas vamos lá. Paulo não se mostra indiferente à situação em que estava vivendo naquele momento. Ele se posiciona no mesmo nível dos seus ouvintes. E ele diz assim: vocês são religiosos? Eu também. Sabe como é que ele trabalha para ganhar um povo para ele? Vocês são religiosos? Eu também. E aí eu encontrei aqui um altar ao Deus desconhecido. Esse que vocês não conhecem, ele não falou que o santo deles levaram para os infernos, não. Falou: o altar que esse Deus que vocês não conhecem é o que eu conheço. O tema da mensagem tinha dado a ele só estava pregando agora. É esse aí que eu conheço, sem ofendê-los, sem nenhuma apelação ou desespero. Ao contrário, com todo respeito, aproveitando o reconhecimento dos atenienses, Paulo declara: eu conheço esse Deus que vocês não conhecem. E não mexeu no santo, não mexeu na imagem, não mexeu na religiosidade dele. Só disse para eles: eu sou mais um aqui para cultuar. Aliás, a minha Bíblia diz, talvez algumas não dizem isso, mas a minha diz que aquele que adora, adora no Espírito e em verdade. Independente do que esteja do meu lado, eu adoro em Espírito e em verdade. Aleluia. Um dos filósofos mais famosos da época da Grécia, Sócrates, costumava dizer: a única coisa que eu sei com certeza é que eu não tenho certeza de nada. Paulo estava num ambiente propício, num ambiente preparado, era isso aí mesmo, era pregar. Saber das palavras dos filósofos, eles sabiam, e sabiam que o filósofo não sabia de nada. Agora chega Paulo e diz: esses aí que eram nada para vocês, é o que é tudo para mim, e eu quero falar a respeito deles. Neste ano, no seu inconfundível humor, Paulo desenvolve um completo histórico do seu Deus. Eu não vou nem ler mais aqui, porque o tempo já foi. Paulo faz o quê? Ele começa fazendo um histórico do Deus que ele conhecia e que eles não conheciam. Meus irmãos, a pregação para a gente concluir então.
A pregação de Paulo naquele dia foi a mesma de Estevão. Confronta um e confronta outro. O meu problema como pregador, que é o meu problema como pregador, é que eu quero fazer um pouquinho mais do que a Bíblia manda. É que eu quero saber um pouquinho mais do que o que Jesus sabe. É que eu quero chegar melhor do que Jesus. E aí não funciona. Paulo e Estevão, os dois, aleluia, glória a Deus. Estevão chegou lá e pregou. Olha, vou conversar com vocês de lá, de Moisés até agora. O povo, estamos olhando para ele, estamos vendo o rosto como o rosto de humanos. Paulo chega e diz: eu vou falar com vocês aqui, de lá até aqui. Esse Deus que vocês não conhecem, e descreveu Deus. O texto diz que até as mulheres distintas aqui, pessoas da alta sociedade, pessoas que tinham dinheiro, se renderam aos pés de Cristo. Daí um segredo que nós não observamos. Por que é que nós pregamos, fazendo, não acontece nada? Tem resposta, pastor? Porque a nossa pregação não é Cristo aceito. Eu fiz, eu falei, eu fui. Irmãos, quero dizer para os irmãos, eu estou um pouquinho cansado porque eu estou vindo de uma agenda no dia tal, e a povo, glória a Deus pela agenda do pregador. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que eu preguei em tal lugar, musculou, não sei o que, fez não sei o que. Glória a Deus, porque ele está contando isso. Dê glória, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Aleluia. E a pregação da palavra de Deus é que produz o resultado. Não interessa quem está ali perto, não interessa os deuses, não interessa os santos, interessa que você está pregando a palavra de Deus. E foi isso que Paulo fez. Que Deus nos ajude. Não dá para terminar a lição. No outro verso termina. Que Deus nos ajude, meus irmãos. O tempo é igualzinho. Os filósofos estão ao nosso redor. Os que adoram as imagens, os santos estão todos aqui à nossa volta. Os idólatras estão à nossa volta. Não tem diferença. A diferença está no que eu me proponho a fazer. Eu me proponho pregar o Evangelho ou me proponho contar a minha história? Se eu conto a minha história, não tem resultado. Mas se eu prego a palavra de Deus, o resultado vem. Amém?